Hoje vamos falar um pouco sobre as progressões aritméticas e sobre as funções do primeiro grau. Antes de começar a falar exclusivamente da relação entre a PA e as funções do primeiro grau, vamos relembrar um pouco do que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, é uma função que vai de reais para reais, ou seja, tem como domínio o conjunto dos números reais, como contradomínio conjunto dos números reais, é uma função bijetora, ou seja, é uma função que admite inversa, então é uma função bijetora, cuja expressão normalmente é dada por isso daqui, ax mais b, em que a é o coeficiente angular ou taxa de variação e b é o coeficiente linear, certo? Lembre-se que a e b têm que ser números reais e que a é diferente de zero. Sabemos ainda que se a é maior que zero, a função é crescente, e se a é menor que zero, a função é decrescente. Bom, mas e as PAs? Fazendo a conexão entre isso e a PA, vamos chegar ao seguinte, né? O termo geral de uma PA é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que, claro, podemos escrever como sendo AN igual a A1 mais, vamos fazer a distributiva aqui, de R à esquerda aqui. Então, teremos Rn menos R. Então, eu vou escrever logo assim, menos R mais R vezes N. Veja que a N é uma função de N. O termo N aparece aqui e aparece aqui. R e A1 são constantes. Então, podemos escrever essa expressão como sendo AN, ou A em função de N, igual a A1 menos R mais R vezes um N. Ok, então o que vemos a partir daqui é que o termo geral, né, isso aqui é o termo geral da PA, o termo geral de uma PA é uma função do primeiro grau, não estritamente, mas pelo menos parecida. Por que não estritamente, somente parecida? Porque lembre-se, aqui temos N pertencente aos naturais. Mais do que isso, naturais não nulos, mesmo que a n seja um número real. O que significa que essa função, entre aspas, ela é uma função, vamos chamar de função A, que leva de números naturais diferentes de zero para números reais, cuja expressão parece com uma expressão do primeiro grau, mas é como se fosse A de n igual a um K mais R vezes N. Esse K, na verdade, é A1 menos R. Então, isso aqui parece com uma função do primeiro grau, mas não é exatamente uma função do primeiro grau. Vamos ver alguns termos gerais e ver como se relacionam ou como são parecidos com funções do primeiro grau. Um termo geral de PA, por exemplo, pode ser entendido assim, ó. Digamos que a sua PA seja 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E seja uma PA, obviamente. Sabemos que AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Ok. Para obtermos a razão, basta fazer a diferença entre dois termos. A razão, então, é 2 nesse caso. Então, a razão vale 2. Não vou escrever aqui não, já vou escrever direto na fórmula. O A1 é 1. Então, teremos AN, A1 é 1, então 1 mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Fazemos a distributiva, AN é igual a 1 mais 2N menos 2. 1 menos 2 dá menos 1,
Então, escrevendo como uma função, a de n é igual a 2n menos 1. Claro que isso aqui vale para n pertencente a naturais diferentes de zero. Ok. Veja que isso se parece com uma função do primeiro grau. É como se escrevêssemos y igual a um a x mais um b. Exatamente como fizemos com a função do primeiro grau. E mais, quando olhamos para isso aqui e colocamos isso num eixo cartesiano, teremos a seguinte situação. Para n igual a 1, então vamos marcar os pontos aqui. Para n igual a 1, teremos o 1. Então, 1 e 1. Para n igual a 2, teremos o 3. Então, n igual a 2, temos aqui o 3. Não estou fazendo em escala, só para sabermos como funciona. Para n igual a 3, então aqui, 2, vou ter o 3 aqui. Para n igual a 3, teremos o 5. Então, seu gráfico nem mesmo é. Então, esse aqui é o a em função de n e esse é o n. Seu gráfico nem mesmo é uma reta. São apenas pontos que, obviamente, estão alinhados porque isso se parece com uma função do primeiro grau. Ok. Além disso, podemos inferir também uma questão importante a respeito de progressões aritméticas. Podemos concluir, a partir dessa ideia, o seguinte: se a razão de uma PA é positiva, seus termos crescem. Então, se R é maior que zero, temos uma PA crescente. Se R é menor que zero, temos uma PA decrescente. E se R é igual a zero, temos uma PA constante. Por que podemos concluir isso? Porque, veja, quando escrevemos o termo geral em função de A1 Rn, vemos que o coeficiente angular dessa suposta função do primeiro grau é R. E quem manda nesse crescimento ou decrescimento em uma função do primeiro grau é justamente o coeficiente angular. Pronto. Mas podemos também concluir mais uma coisa. 2. Toda função ou toda sequência em que o termo geral é uma função do primeiro grau, ou seja, é uma espécie de A mais B vezes N, tem como característica ser uma progressão aritmética. Porque, veja, quem é a n mais 1? A n mais 1 é o termo que na sequência estaria a seguir, ou seja, depois do AN. Né? Ele vai ser o A mais B, que multiplica N mais 1. Veja, se escrevermos a sequência, teríamos algo assim. Uma PA. Bom, ainda não sabemos se é uma PA, mas vamos concluir isso. Então, eu vou começar escrevendo que não é uma PA. Teríamos alguns termos, teríamos um AN, e na sequência teríamos um A n mais 1. Queremos concluir que essa sequência é uma PA. Para que seja uma PA, a diferença entre dois termos consecutivos deve ser uma constante, que chamamos de razão.
Só precisamos então subtrair. Fazendo a n mais 1 menos a n, teremos a mais b n mais 1 menos a mais bn. Ok, então faremos isso. Teremos então a mais bn mais b menos a menos bn. Certo? Então, bn vai simplificar com bn e menos a vai simplificar com mais a. Isso significa que a diferença entre termos consecutivos, a n mais 1 menos a n, é uma constante e vale b, que é justamente a razão da PA, como vimos antes. Ó. Ou seja, toda sequência regida por uma função desse tipo é uma progressão aritmética. Ok? Então, toda vez que você vir uma progressão, uma sequência em que o termo geral é uma função de n e se parece com uma função do primeiro grau, você pode garantir que é uma progressão aritmética. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.